Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos apresentar aqui a lição de número 1 desse segundo trimestre de 2020 das lições bíblicas da Escola Dominical. A primeira lição, como eu disse ontem no vídeo da introdução ao trimestre, é uma lição introdutória, uma lição de apresentação ao assunto do trimestre, nesse caso, a carta de Paulo aos Efésios. Então, lição 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo está em Efésios 1 e 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Eu não vou ler essas passagens aqui para a gente ganhar tempo. Temos aqui na introdução, a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Portanto, duas frases aqui, elas sintetizam o que se propõe essa lição de número 1. Estudar aspectos introdutórios. Então vai ser muito importante aqui algumas informações históricas a respeito da cidade de Éfeso e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então não vai aprofundar em nenhuma dessas abordagens, vai apenas apresentar essas principais doutrinas que estão colocadas na epístola aos Efésios. É muito boa essa lição e vale a pena você continuar conosco aí. Tópico 1, autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui a gente já mata essa questão de autoria. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta, aos cristãos da cidade de Éfeso. Tem gente que faz ou que gosta de fazer diferenciação entre carta e epístola, e eu não sei se existe essa diferenciação, porque cartas são correspondências, pessoais, e a diferença talvez é que a epístola tem a mensagem mais permanente e mais geral. Já a carta é transitória e também dirigida à pessoa. Mas há algumas divergências, você pode guardar isso aí, tanto carta quanto epístola. Nós estamos dizendo de escritos que foram sim dirigidos a um grupo, mas que têm aplicação e ênfase de forma geral e permanente, tanto que faz parte do cânon sagrado, essa maravilhosa carta aos Efésios. Então, a autoria do apóstolo Paulo. O ponto 3 vai falar da data. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. E isso indica que era uma carta enviada do cargo. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Lembrando aqui que dos escritos de Paulo, que seguramente pelo menos 13 são todos do Novo Testamento, esses escritos são divididos em 4 grupos. Então, um grupo de cartas escatológicas, no caso, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Segundo grupo de cartas soteriológicas, tratados a respeito da salvação,
Romanos, Coríntios. Temos as cartas também pastorais, né? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e as cartas da prisão, que além de Filipenses, Colossenses e Filemon, essa que estamos estudando agora, a carta aos Efésios. E a data, conforme Atos, o livro de Atos, nas intenções de Paulo em implantar igrejas, nas suas 3 viagens missionárias, ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. Então, essa é a data que se estabelece para a origem dessa carta aos Efésios, entre 60 e 62, né, depois de Cristo, é a data que foi escrita. Portanto, assim a gente fecha esse tópico 1, apenas para afirmar que a autoria da carta aos Efésios é do apóstolo Paulo, e o tempo em que ela foi escrita foi aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Vamos então ao tópico 2, que vai falar dos destinatários. O destinatário é a cidade de Éfeso. Então, Éfeso foi uma cidade fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali ficava o estádio com pista de corrida e a arena, onde ocorriam lutas entre animais e homens, e também essas corridas. Portanto, Éfeso era uma importantíssima cidade. Haja vista só o número de habitantes, né, cerca de 500 mil, era uma cidade que atraía, tinha alguma atração ali. Além disso, ela era litorânea, então isso facilitava o transporte e as comunicações, que era por meio de água. E a questão principal que marca a cidade de Éfeso é a questão do turismo. Um turismo religioso, por causa do templo da deusa Diana que havia ali, e eu quero ver aqui no próximo ponto com vocês. Esse anfiteatro também, capacidade para 25 mil pessoas. Para vocês terem noção da relevância disso para aquela época, hoje poucos ginásios no mundo têm capacidade para 25 mil pessoas. O nosso Mineirinho aqui, para vocês terem ideia, não tem capacidade para 25 mil pessoas. Então era uma coisa assim gigantesca, e isso trazia assim, chamava muita atenção para a cidade de Éfeso. O ponto 2, o tópico 2, vai falar da religiosidade em Éfeso. Talvez este seja o ponto mais relevante da lição de hoje aqui. A questão da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria naquele local. Então, veja só, Ártemis, ou Artemis, era o nome grego da deusa Diana. Diana era o nome latim, como eu disse a vocês. Éfeso passou do domínio grego para o domínio romano, e aí essa questão cultural veio junto. Eles passaram a aplicar o nome à deusa principal da cidade pela língua latina, no caso aí Diana. Então essa é a mesma deusa em grego Artemis e em latim Diana. Mas vejam só, essa deusa ela representava muitas coisas. Primeiro, ela representava a virgindade. Era uma deusa que era cultuada em função da virgindade. A virgindade tida como uma bênção, né? Ela também é chamada de deusa lua. Inclusive, ela é tida como irmã
de Apolo, que era o deus Sol. Então, ela também era protetora do parto, né? Ela era protetora da natureza, ela era protetora dos animais, especialmente dos filhotes, e vejam só que contradição. Ela também é a deusa dos caçadores, a guardiã dos anos de solteiro e da fertilidade. Então, veja, eram muitos aspectos que envolvia essa presença da deusa Diana na cidade de Éfeso. E aí eles tinham uma festa anual ali que faziam essa deusa no mês de Artemísio. Esse mês de Artemísio, de acordo com o nosso calendário aqui, ele ocorria entre os meses de março e abril. Então vejam que, né, bem colocado estudar esse assunto, Éfeso, exatamente nessa época que estamos vivendo. O mês de Artemísio era um mês dedicado à deusa Diana e as pessoas vinham de várias partes do mundo para cultuar esse deus. E essa adoração era por meio de orgias sexuais. É a cultura deles. Eles dedicavam mulheres virgens naquele templo e durante esse mês de festividade eles praticavam orgias sexuais ritualísticas. Na concepção deles, eles estavam agradando aquela deusa. Então vejam, irmãos, por que é importante dizer isso? Porque a mensagem de Paulo ela foi rejeitada ali na cidade de Éfeso. Veja onde que Paulo foi mexer quando passou a pregar o evangelho ali. As pessoas rejeitaram, claro, porque Paulo estava falando contra tudo o que eles praticavam, contra tudo o que eles criam. Mas foi muito importante a presença do apóstolo ali. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Veja só, eu tive ano passado uma experiência de ter conhecido Israel, e uma coisa que eu não vi ali em Jerusalém foi a menção ao apóstolo Paulo. Então, assim, no primeiro momento eu estranhei por causa da relevância que o apóstolo Paulo tem para o evangelho. E ele não é mencionado ali, você não vê as pessoas falar, não tem nenhuma homenagem a ele ali em Jerusalém. E a gente entende por quê. Deus o chamou para apóstolo dos gentios. E aqui em Éfeso a gente vê exatamente isso. Ele prega a mensagem e os judeus o rejeitam. Porque a mensagem que Paulo pregou, ela afrontava exatamente as práticas daquelas pessoas. Então, por ter rejeitado, conforme diz aqui no comentário, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado. Eles alugaram um salão porque Paulo foi proibido de pregar na sinagoga. E ele passou a dedicar-se, então, aos gentios que estavam abrindo o coração e recebendo a mensagem do evangelho. É muito importante isso. Deus chamou o apóstolo Paulo, está lá em Atos, capítulo 9, para apóstolo dos gentios. Paulo foi designado por Deus para trazer a mensagem para aqueles não-judeus que haviam, já que os judeus haviam rejeitado a sua palavra. E o tópico 3 e último é o propósito e a mensagem dessa carta. Veja só, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo grego e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo.
O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Muito, muito legal isso aqui. Outras cartas de Paulo têm a intenção de corrigir algumas falhas entre os crentes. Nesse caso da carta aos Efésios, não era esse propósito inicial, mas Paulo estava assim demonstrando um cuidado pastoral de um rebanho que estava nascendo. Então eles praticavam magia, eles praticavam rituais que o Evangelho condena. Paulo escreve essa carta para mostrar para eles que essa questão do futuro, o domínio das coisas, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, ela estava na pessoa de Cristo, então que eles deviam abandonar aquilo. Também a questão da imoralidade, de bebedeiras, que dentro daquele contexto religioso ali, né, em torno do templo da deusa Diana, era como se fosse uma religião, né? Eles estavam praticando ali rituais para agradar uma divindade, né? Com imoralidades e bebedeiras. Paulo ensinou, olha, não é por aí. O Evangelho de Cristo rejeita essas práticas, vocês devem também abandoná-las. E ele fala também da questão da unidade e a paz que deveria existir entre judeus e gentios. Tudo na pessoa de Cristo. Porque Cristo é que morreu por todos. Foi o sacrifício de Cristo que permitiu a redenção de todos os povos, tanto gentios como judeus. E eles deveriam, por causa de Cristo, dessa obra dele, viver em paz e unidade. Então, esse foi o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Efésios. E, por fim, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, de Jesus Cristo, que é a cabeça, e depois da igreja, como o corpo. Então, Paulo é muito didático e ele é muito assim objetivo. E ele apresenta, nos escritos dessa carta, ele apresenta a igreja como o corpo de alguém, de uma cabeça que é Cristo. Isso está sobejamente demonstrado aqui nas várias passagens mencionadas e citadas aqui no comentário. E os desdobramentos desse assunto, a consumação do plano eterno de Deus, a atuação do Espírito Santo, né, como penhor da experiência de salvação. Outra abordagem muito importante que Paulo faz aqui em Efésios é a pessoa e a obra do Espírito Santo. É ele que mantém isso que Jesus promoveu na cruz do Calvário. O Espírito Santo é a figura mais importante, proeminente para a nossa caminhada cristã. Sem ele, nós não conseguiremos chegar à Canaã celestial. E Paulo enfatiza isso aqui muito bem. Ao longo do trimestre, nós vamos estudar mais detalhadamente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Só para lembrar, quando Paulo prega para aqueles discípulos que falaram que não sabiam a respeito do Espírito Santo, Paulo os rebatiza em nome de Jesus Cristo, porque eles eram batizados pelo batismo de João. Paulo os rebatiza e ora por eles para que o Espírito Santo desça sobre eles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Foi a primeira experiência com o Espírito Santo que eles tiveram. E isso para mostrar a importância do Espírito Santo na carta aos Efésios. A reconciliação dos povos, né, por intermédio da cruz. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Então, essa epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez e o que Ele espera que se faça, né, da nossa parte para com Ele. Gente, é uma lição introdutória, de apresentação. O tempo também que eu estou destinando a esses vídeos
Então é só para que os irmãos tenham um gostinho da escola dominical, né? Nesses tempos de suspensão das atividades da igreja, nós não estamos nos reunindo para as nossas escolas dominicais. Então a minha cooperação para vocês com esses pequenos vídeos. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então está aí o nosso vídeo sobre a lição de número 1 das lições bíblicas do segundo trimestre de 2020. Deus abençoe a todos. Amém.